Recentemente nos disseram que o Papa Francisco apoiava Donald Trump na corrida presidencial à Casa Branca. Nos disseram também que Barack Obama não era americano. Também nos contaram que um furacão poderoso chamado Harvey havia levado, acreditem, um tubarão às ruas de Houston e que aquilo estava causando o pânico no Texas. Aqui no Brasil, recentemente nos disseram que um banco havia perdido mais de 20 mil clientes em apenas 48 horas por ter apoiado uma exposição polêmica no sul do Brasil. Nos disseram que o lixo no Rock in Rio desse ano havia sido totalmente dissonante com o discurso pró-natureza, pró-Amazônia, feita no palco do evento. Nos disseram, veja só, que o juiz Sérgio Moro havia chorado por condenar o presidente Lula. É verdade? Alguém duvidou disso? Eu duvidei. As 6 informações que eu disse para vocês agora são todas falsas. O Papa Francisco jamais declarou apoio público ao republicano Donald Trump. Eis aqui a certidão de nascimento de Barack Obama. Ele é de Honolulu, no Havaí. O tubarão, aquele que causava pânico em Houston, vem de uma revista de turismo, de ciência, publicada muito antes do Harvey chegar no sul dos Estados Unidos. No Brasil, meus amigos, cresce exponencialmente o número de clientes daquele banco. Pelo menos é o que o Banco Central diz em seus dados oficiais. Aquela foto do lixo do Rock in Rio foi tirada, vejam só, em 2013, faz 4 anos. E o Moro não chorou por ter condenado o Lula. Aquela foto ali é de março, 4 meses antes da sentença sobre o ex-presidente. Eu sou uma jornalista. Eu sou uma fact-checker, uma checadora de dados. Eu duvido de tudo, de absolutamente todos. Isso é muito bom. Mas, afinal, fact-checker, o que é isso? Qual a importância disso? E eu queria trazer para vocês o caso dessa senhora, Fabiane de Jesus. Em 2014, a Fabiane de Jesus estava na sua casa, no Guarujá, em São Paulo, quando uma página de Facebook publicou esse retrato falado, com uma legenda. Dizia que essa pessoa aqui estava circulando pela região do Guarujá, sequestrando crianças para praticar magia negra. E o que os vizinhos da Fabiane acharam? Que era ela. Bateram lá na casa dela, arrastaram ela pelos cabelos, pelas ruas do Guarujá, socos e pontapés. Em 2014, meus amigos, o Brasil teve uma morte, traumatismo craniano. Ela morreu vítima de notícia falsa. Aí vocês podem falar assim, mas isso aí é coisa de Brasil, só acontece no Brasil. Eu vou mostrar essa história aqui para vocês. Esse senhor aqui é um professor canadense. Ele mora no Canadá, professa essa religião Sikh, por isso ele usa esse turbante. Bom, no ano passado, ele publicou essa foto nas redes sociais dele. Tinha comprado, talvez, um iPad novo e estava orgulhoso daquilo, posando na frente do espelho. Muito bem. No dia 14 de julho, quando a França comemorava o seu feriado nacional, houve um atentado em Nice, vocês devem se lembrar. Um caminhão atropelou e matou mais de 80 pessoas. E aí a foto do professor sofreu uma alteraçãozinha de leve. Ele ganhou um colete de bombas, o iPad virou um Corão, e ele imediatamente virou o responsável por aquele atentado terrorista, sem jamais ter pisado na França. Isso pode acontecer, meus amigos, com qualquer um de nós. Afinal de contas, sou só eu que publico selfie nas redes sociais? Eu e o professor canadense? Checar, meus amigos, é indispensável. É algo que faz parte e fará parte da nossa vida daqui para frente. E acreditem, pode ser fácil. Não precisa ser uma fact-checker. Basta ser um cidadão. Recentemente eu recebi essa foto. Como jornalista, me chocou. 2 crianças abraçadinhas, né? Uma foto, enfim, forte, pesada. E a legenda da foto vinha a informação de que ela havia sido feita no Nepal por conta de um terremoto que havia destruído aquela região.
O que um fact-checker faz? Duvida. Amigos, em 5 minutos, eu descobri que essa foto não tem absolutamente nada a ver com o Nepal. Que ela estava publicada na internet desde pelo menos maio de 2012. Que ela foi feita no Vietnã e não no Nepal. E que não tinha absolutamente nenhuma relação com o terremoto. As duas crianças, elas estavam, na verdade, com medo da câmera, porque elas nunca tinham visto um fotógrafo. Só que essa foto, assim como chegou no meu WhatsApp e nas minhas redes sociais, chegou na de muitas pessoas. E isso virou uma verdade. Essas crianças, hoje em dia, são conhecidas como as crianças do Nepal pós-terremoto. Queria fazer um teste com vocês agora. Levante a mão e fica com a mão de pé. Quem recebeu um áudio, minutos depois da queda do avião da Chape, dizendo por que o avião da Chape tinha caído, por favor. Fica aí. Agora, pessoas que receberam mensagens dizendo que o WhatsApp passaria a cobrar. Olha! E quem acreditou naquela oferta da Copenhagen? Porque eu sou gordinha, né, gente? Então, assim, na mesma hora, compartilhei. Obrigada pelo teste, gente. Isso são notícias falsas. Mas a mentira sempre existiu. E continuará existindo. A mentira, amigos, elegeu presidentes. A mentira iniciou guerras. A mentira sempre esteve aqui. E o que é de novo? Por que a gente está tão preocupado com a mentira hoje em dia? Porque a gente tem o Mark Zuckerberg. E a gente tem as malditas bolhas. Aqueles espaços nas redes sociais em que nós dialogamos apenas com aqueles em que aquelas pessoas que nós nos damos bem já antes. São aquelas pessoas que compartilham das nossas opiniões, dos nossos gostos. Nós não colocamos à prova aquilo em que acreditamos. E isso é muito arriscado. Sabe por quê? Porque a isso se soma, gente, muito dinheiro. Muito, muito dinheiro. Veles é uma cidade na Macedônia. Imagino que poucos de vocês tenham ouvido falar disso. Poços de Caldas, acho que a maioria já ouviu falar. O que elas têm em comum? Viraram polos mundiais de fabricação de notícias falsas. Nas duas cidades, existem grupos de jovens desempregados e com farto conhecimento tecnológico capazes de construir páginas e criar notícias com títulos para lá de escabrosos e faturar alto com os banners que conseguem aplicar nessas páginas. Em Poços de Caldas, por exemplo, há um levantamento de que esses grupos chegaram a mover R$150 mil em apenas um mês. Vale a pena, minha gente, economicamente, fazer notícia falsa. E aí, a gente tem eleições do ano que vem. E a gente vai ter a eleição de sempre, com mentira, com exagero e com contradição. E a gente vai ter isso tudo ampliado à máxima potência dentro do universo das redes sociais. A mentira sempre esteve ligada à política. Lembrando, assim, alguma coisa lá de fora. Nos anos 70, alguns aqui talvez se lembrem, alguns talvez tenham estudado isso, Nixon negava que havia guerra no Vietnã. Acreditem, ele negava. Nos anos 80, o Reagan negava que os Estados Unidos apoiavam, de alguma forma, o movimento nicaragüense dos Contra. Teve que reconhecer a mentira pouco depois. E o Clinton, acho que a maioria já se lembra, negou veementemente um caso com a Mônica Lewinsky, sua estagiária. Quase teve um impeachment por conta disso. Na Europa não é diferente. Não é um problema da América. Em 11 de março de 2004, Madrid parou, quando umas bombas explodiram e mataram centenas de pessoas. Faltavam poucos dias para as eleições presidenciais, as eleições para presidente de governo daquele país. E o presidente, então, José María Aznar, optou politicamente por dizer que aquilo havia sido uma atuação dos terroristas bascos, sabendo perfeitamente que havia sido uma ação da Al-Qaeda. E as mulheres? As mulheres também mentem, claro. Cristina Kirchner, na Argentina, repetiu diversas vezes que, bem, a Argentina tem a menor dívida do mundo. Mentira. Angela Merkel, na Alemanha, mente. Michelle Bachelet, no Chile, mente. Não tem nada a ver com sexo, a mentira. Não tem a ver com partido, não tem a ver com país. No Brasil, lógico,
não vai ser diferente. Também não tem a ver com ser democrático ou não. Médici nos dizia que não havia tortura durante a ditadura militar brasileira. Figueiredo ocultou tudo o que pôde sobre o atentado, o ataque no Rio Centro. Aí o Collor, Itamar Franco, FHC, Dilma, Temer, Lula, acho que não preciso dizer, vocês sabem que eles mentem, né? A mentira, o meu ponto aqui, gente, é que a mentira é intrínseca à política. A mentira sempre estará na política. Em 1990, Saddam Hussein criou uma grande mentira como para se defender. Ele dizia que ele tinha em seu território as armas de destruição em massa. Temia que o Irã invadisse o território iraquiano. E, para parecer poderoso, inventou essa mentira. O que aconteceu? O Bush, filho, usou essa mentira contra ele e ele acabou morrendo de quê? Notícia falsa. Bom, meus amigos, eu sou diretora da agência Lupa. É a primeira agência de fact-checking no Brasil. Eu integro a International Fact-Checking Network. É uma rede de checadores que se dispõe a verificar o que os poderosos falam, a contrastar o que eles dizem com bancos de dados oficiais e a classificar se aquela informação é verdadeira, falsa, exagerada e assim por diante. Diariamente, eu estou em dúvida. O meu objetivo hoje aqui é botar a dúvida na cabeça de vocês. E eu queria começar com algumas dicas bem breves sobre como duvidar, porque às vezes as pessoas podem ter dúvidas sobre como duvidar. Meus amigos, uma frase dita por um político sem fonte não é para levar a sério. Assim é muito fácil manipular as pessoas. Não acreditem no político que diz que A causa B, porque essa relação causal idiota, ela não acontece em nenhuma situação da nossa vida. Pensem bem. Terceiro, cuidado com os números absolutos e os números relativos. Às vezes alguma coisa sim cresceu 100%, mas foi de 1 para 2 e continua sendo totalmente irrelevante. Cuidado também com os dados em eterna mutação, que são, por exemplo, os dados de segurança e saúde, que infelizmente mudam a cada instante. Os políticos tendem a memorizar algumas informações e não se atualizar. Pessoal, riam, mas riam muito alto de frases que digam é maior do mundo, alguma coisa é a pior do mundo. Qual é a chance daquela pessoa ter efetivamente checado o mundo todo antes de pronunciar aquela frase? Conceitos amplos. Estamos enfrentando a maior crise desde 1500? Crise? Crise é o quê? É o dólar? É o desemprego? É a fome? É a miséria? Exijam dos seus políticos comparações justas. Quer ver? Se não utilizarmos taxas por 100 mil habitantes, São Paulo vai ganhar sempre, para melhor e para pior, por ser simplesmente o maior estado do Brasil. Aí vocês estão rindo, né? Ah, era 7. 7 dicas. A menina que quer derrubar a mentira traz 7 dicas para derrubar a mentira. É isso aí. Mas eu trago 7 verdades também. Por favor, desconfiem, duvidem. Vejam uma informação e questionem. De quando é esta informação? Recentemente, formou-se uma fila no Rio de Janeiro por conta de uma feira de trabalho que havia acontecido 4 anos antes. Duvidem de quem escreve aquela informação. O autor daquele dado tem algum interesse? Duvidem também, passem um olho rápido na URL, aquele www. Acreditem, existem www.bbc.co.xu e não é a BBC. Ok? Vamos lá. Você recebe uma informação bombante no seu WhatsApp. A sua tia sabe tudo. Sabe mais do que a Polícia Federal. Sabe mais do que a PM do Rio. Que tal você verificar se a sua tia está bem informada? Dê uma chance. É muito, muito pouco provável que a sua tia saiba sobre uma greve da PM antes do que todos os portais de notícia do Rio de Janeiro. Duvide da sua tia. Na dúvida, meus amigos, não compartilhem. Façam isso de forma consciente. E exijam isso daqueles que estão lá. Eu imagino que todos vocês têm aqueles grupos de WhatsApp insuportáveis. Façam isso. Digam a eles, por favor, não compartilhe se você não tem certeza. Porque informação falsa, minha gente, mata.
Eu queria hoje convidá-los a levar adiante esses 7 pontos, pelo simples motivo de que nós, brasileiros, nos reunimos para torcer para o futebol, para assistir show de rock ou lamberóbica, o que você quiser, para rezar a religião que for, inclusive num lindo sábado de sol para escutar o TEDx da Cristar D'Águila. Por que a gente não se junta para exigir a verdade daqueles que vão nos comandar? Nós precisamos, meus amigos, de um verdadeiro exército de checadores. Muito obrigada.